Lucas capítulo 5, versículo 27 em diante, o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua bendita palavra, Senhor meu Deus, porque a Tua palavra produz vida, a Tua palavra tem poder para salvar, meu Pai, o homem, a mulher, as nossas almas. A Tua palavra é poderosa para libertar, meu Deus, os cativos e oprimidos de Satanás, para libertar do lamaçal do pecado. Ó Deus, fala, pois Teu servo ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas. Bate palma e dá glória a Deus. Louve o Senhor da glória. Aleluia, grande Deus. Meus irmãos, Jesus, em sua obra missionária, evangelizando pelas cidades, aldeias, lugarejos, assentamentos, bairros, enfim, pelas sinagogas, pelo templo, pelas casas, em certos locais, ele vai passar, meus irmãos, por um caminho onde havia ali publicanos, cobradores de impostos, trabalhava para o governo, para o Império de Roma. Esses publicanos, meus irmãos, eles eram considerados traidores da nação, eles eram considerados corruptos. Esses publicanos, meus irmãos, a maioria deles cobravam mais do que era devido. Estava lá estabelecido uma taxa, um imposto, e eles cobravam das pessoas um pouco a mais para ficar com esse pouco a mais no bolso deles, fora o salário deles. Então eles tinham uma má reputação, eles eram mal vistos, eles eram expulsos das sinagogas, eles não eram chamados para ser testemunhas nos tribunais, porque eles tinham a reputação de ser homens corruptos, traidores, avarentos, cobiçosos, mentirosos, enganadores. Eles eram rejeitados pela sociedade, pelos judeus. Levi, que também é chamado Mateus, e naquela época tinha esse costume de ter dois nomes, ele, depois que se converte, vai se autodenominar Mateus, presente de Jeová. Mas Levi, meus irmãos, era um judeu que trabalhava para o Império de Roma. Então, para os judeus, Levi era um traidor de Israel. Ele estava a favor dos romanos, eles estavam do lado do inimigo. Então seus compatriotas odiavam ele e outros mais. Então, meus irmãos, na cidade, no bairro onde ele morava, já podemos imaginar como era o tratamento. Lá vai o traidor, lá vai aquele que está do lado do inimigo, vira casaca, lá vai lá o corrupto. Como nos dias de hoje, as pessoas têm visto os políticos aí, por causa de alguns, todos, nós temos a visão de que todo político não presta, mas não é bem assim. Mas por causa da maioria dos políticos que são corruptos, todos pagam o preço. Assim também os publicanos, que cobravam impostos, os judeus não queriam eles nas sinagogas, os judeus não queriam eles na igreja deles. Para os judeus eles eram pecadores, traidores. E aí, meus irmãos, vai acontecer que Jesus, passando por certo caminho, lá vai estar Levi, o cobrador de impostos, o publicano. Ele cobrava, meus irmãos, pedágio das estradas. Os publicanos, os impostos eram dos pedágios das estradas, ou imposto da pesca, da pescaria. E naquela época, na região da Galiléia, eles pescavam e eles tinham tipo cooperativas e sociedades, e eles viviam da pesca. Então, por isso que nós vamos entender que Pedro vai ficar com muita raiva de Levi. Pedro, ele tem um certo ódio em relação a Levi, Mateus, porque Pedro era um pescador e Levi um cobrador de impostos.
E ele tinha que pagar impostos para Levi, para Mateus. Mas Jesus vai resolver essa diferença entre eles. Louvado seja Deus. E muitos pescadores, então, judeus, galileus, vão odiar os cobradores de impostos e Mateus, consequentemente. Mas Jesus, ele vai quebrar esse preconceito. Jesus vai acabar com esse preconceito. Louvado seja Deus. Jesus vai mostrar que ele veio para para os piores da sociedade, principalmente. Ele veio para os que são mais rejeitados, mais abandonados. Ele vai vir para os mais pobres, para os mais pecadores. Jesus, meus irmãos, quer ensinar que a salvação é principalmente para aqueles que são considerados os piores mesmo. Porque aí Jesus aparece e fala, chama pelo nome, siga-me. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Jesus vai chamar ele e ele imediatamente vai deixar o seu emprego estável, o seu bom salário, para seguir a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Talvez ele já tinha ouvido falar de Jesus, talvez os ensinamentos de Jesus já tinham chegado até ele, mas ainda não tinha chegado a hora de ele ser um seguidor, um discípulo. Mas quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus está passando pelo caminho, chega até aquele lugar que cobrava impostos, ele vai olhar e vai chamar ele pelo nome. Como que Jesus já sabia o nome dele? Levi, siga-me. Então como que ele sabia o nome de Levi? Então, meus irmãos, na Bíblia não fala nada qual foi o motivo dele seguir Jesus, mas, meus irmãos, quando Jesus chama ele para segui-lo, nós vemos o poder de Deus, a atração de Deus, a atração do amor de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo, que foi como um imã, que imediatamente seduziu, conquistou, atraiu a Mateus. Jesus chega, siga-me. Jesus não vai falar, eu vou te dar um salário 2 vezes maior que o seu, fora os benefícios e regalias que eu vou te dar, eu vou fazer isso, 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 não. Jesus não fez nenhuma dessas propostas da prosperidade, não. Ele simplesmente disse, Levi, siga-me. Independente se você vai ganhar alguma coisa, siga-me. Porque ali está o Filho de Deus, ali está o Salvador, ali está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é mais do que suficiente para nós seguirmos a Ele. Levi, siga-me. E ele vai largar tudo, jogar tudo pro alto, vai sair correndo atrás dele. Ele está em horário de serviço, de trabalho. Mas ele não vai pensar 2 vezes, ele vai seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo também está a me chamar, a te chamar também. Jesus está chamando a todos. Jesus, ele chama o homem para segui-lo. Mas os homens, meus irmãos, como diz a Bíblia, estão seguindo os seus desejos. Nós seguimos os nossos desejos. Os nossos desejos se tornaram deuses. Se o nosso desejo pecaminoso é a avareza, nós transformamos esse desejo num Deus chamado Mamão. Se o nosso desejo é a prostituição, nós transformamos esse desejo num Deus chamado Afrodite. E em cada nação vai ter vários deuses com as mesmas funções, mas com nomes diferentes. E os nossos desejos nos definem quem somos. Porque se temos um desejo de avareza, nós vamos ter um estilo de vida baseado nesse Deus, nesse desejo, e vamos ser chamados de avarentos. Se nós temos o desejo, de prostituição, nós vamos atender a esses desejos, buscar satisfazê-los, e nós vamos ser chamados de prostitutas, imorais e depravados, enfim. Então, ou nós seguimos a Jesus Cristo, ou nós vamos ser seguidores dos desejos. E por trás desse desejo há um Deus, e atrás desse desejo desse Deus há um demônio. Mas de repente, meus irmãos, Jesus chega para o homem que está seguindo os seus demônios, os seus deuses, os seus desejos, os seus pecados. E ele chega, para de segui-los, siga a mim. Mas Jesus, você vai satisfazer os meus desejos? De jeito nenhum. Os seus desejos vão ser mudados. O seu desejo vai ser simplesmente e sinceramente me seguir e aprender de mim e me imitar e ir para onde eu vou. Louvado seja Deus. A proposta em primeira mão é apenas seguir Jesus.
sem segundas intenções, sem interesses mesquinhos e egoístas. Ele simplesmente, onde eu for, siga os meus passos. Aonde eu abrir caminho, ande pelos meus caminhos. Louvado seja Deus. O que eu te ensinar, aprenda. Siga-me, Mateus. Siga-me, Levi. Você, ouvinte, está seguindo a Jesus Cristo? Ou você está seguindo os seus ídolos? Ou você está seguindo os seus pecados, os seus desejos, as suas convicções, os seus conceitos? Você está seguindo o que ou quem? Se você diz que está seguindo a Jesus Cristo, você é um discípulo e você tem que andar como ele andou, viver como ele viveu. Se você não vive como ele viveu, não anda como ele andou, você não está seguindo ele. Não, mas estou na igreja até o diabo entra aqui. Estou falando, você é um seguidor de Jesus Cristo, você é um imitador de Jesus Cristo, ele te chamou, você ouviu a voz dele chamar você pelo nome, Maria, José. Deixe, largue, abandone os seus pecados e siga-me. Para me seguir tem que renunciar, para me seguir tem que deixar, para me seguir tem que se converter desta vida, desses maus caminhos. Para seguir a Jesus tem que morrer para a carne, para os desejos, para os ídolos, tem que morrer para o mundo. Aquele que quiser seguir após mim, Mateus, eu te chamo, siga-me. Mas aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala, Mateus, Levi, siga-me, ele está dizendo, olha, negue-se a si mesmo, pare de ser avarento, ladrão, malandro, cobrando mais que é devido, largue de ser corrupto, materialista, consumista, pare com isso, tome a sua cruz, abrace a vergonha da cruz, o sofrimento da cruz e siga-me. Só depois disso siga-me. E ele vai abandonar, vai deixar tudo, não vai pensar duas vezes, ele é atraído como imã. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado na terra, todos atrairei a mim. Louvado seja Deus. Se você é um seguidor de Cristo, é porque um dia Ele te chamou e você foi atraído por esta graça irresistível. Graça irresistível, amor irresistível, não tem como dizer não. Você veio, você atendeu o chamado, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Louvado seja Deus. Não é para seguir a moda, não é para seguir o mundo, imitando o mundo, sendo marionete, sósia, dublê do mundo. Deus colocou a igreja, os chamados escolhidos por cabeça e não por cauda. Temos que seguir a Jesus Cristo, e na frente de nós é só Jesus Cristo, e o mundo para trás, nós aqui e Jesus na frente. Seguimos a Cristo. Ele veio, meus irmãos, até Levi, ele veio até mim e você, ele teve encontro com Levi, ele teve encontro conosco, ele falou com Levi, ele falou conosco, ele chamou a Levi, ele chamou a nós. Levi largou tudo e seguiu. Nós também renunciamos o pecado e o mundo e seguimos a Cristo. Louvado seja Deus. Ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Ele está a chamar. Aleluia, filho de Deus. Meus irmãos, e nós não precisamos apelar, não precisamos rebaixar Jesus Cristo para que as pessoas venham seguir a Ele. Se fosse um pregador dos dias de hoje, ia dizer assim: Levi, você tem um bom trabalho, servidor público, bom salário, vários benefícios. Fora isso, você pode roubar tranquilo, porque você é uma autoridade. Você tem credenciais aí do governo, do império. Você tem futuro. Você pode subir aí no cargo. Só que só falta uma coisa para você, para completar a sua vida, né? Sua vida é boa, seu salário é bom, você tem uma família linda, você tem roupas boas. Só está faltando Jesus. Não é que só está faltando Jesus. Tudo isso de bom que o pregador pode falar para ele, não é nada sem Deus. Deus não é o 25% que falta para a sua vida ser feliz. Ele é tudo. Mas hoje essa é a abordagem das igrejas. Jesus Cristo é só faz aquele bolo, aquela confeitaria toda, e aquele bolo todo não precisa de Deus.
esse bolo está lindo, o recheio deve estar maravilhoso, mas só está faltando a cerejinha. Aí Deus é como se fosse essa cereja que faltava nesse bolo que Ele fez. Como nós temos rebaixado a Jesus Cristo a esse ponto. Esse bolo todo trabalhado não é nada. Sem Deus, Jesus não é a cereja que faltava, não. Ele é tudo. E todas as coisas boas e bonitas desse mundo, se não tiver Deus, não são nada. E tudo perece, tudo se perde sem Ele. Quem tem Jesus tem tudo. E quem tem tudo, mas não tem Jesus, não tem nada. Ele não completa a sua vida, Ele é toda a vida. Se fosse os pregadores de hoje em dia, ia dizer: Levi, aceite a Jesus. Sabe por quê? Você é publicano, Ele vai fazer você o imperador de Roma. Levi, aceite a Jesus. Aceite a Jesus, porque agora você vai ter a terceira faculdade. Levi, aceite a Jesus, siga Jesus, porque Ele vai te dar outra casa na praia. Levi, aceite a Jesus, porque Ele vai colocar você na televisão, na mídia. Se fosse a igreja moderna de hoje, os pregadores de hoje, porque eles rebaixam a Jesus, porque Jesus, só Ele, só a pessoa de Jesus, só a beleza de Jesus, só as qualidades e atributos de Jesus, não é o bastante para as pessoas seguir a Ele. Não é o bastante. Os pregadores de hoje jamais vão falar: siga Jesus. Mas o que significa seguir Jesus? Não, simplesmente siga Jesus. Mas todo mundo sabe, meus irmãos, nós sabemos que para o mundo Jesus não é tudo. E não é isso que eles querem. E os pregadores, as igrejas de hoje, sabem o que as pessoas querem. As igrejas de pregadores sabem que as pessoas não querem Jesus. Então nós vamos acrescentar alguns ingredientes em Jesus. Aceite Jesus, Levi, porque Ele vai derrotar os seus inimigos, porque Ele vai realizar os desejos pecaminosos do seu coração, porque Ele vai fazer você ganhar muito dinheiro, porque Ele vai fazer você ser um empresário, porque é isso que as pessoas querem. Não querem Jesus. Então nós queremos colocar esses ingredientes para fazer Jesus mais aceitável, e isso dá nojo. Eu tenho nojo. Abaixa aí, Deus de Deus. Aleluia. Mas Jesus é o pregador. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é o maior motivo. Jesus Cristo é mais do que suficiente. Levi, siga-me. Siga-me, porque eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero ser a sua vida. Eu quero ser o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Rei. Levi, siga-me, porque eu sou tudo. Eu sou a vida. Eu sou o Deus Criador. Eu sou o Redentor, o Salvador. Levi, simplesmente siga-me. Eu não te ofereço nada, não estou fazendo nenhuma proposta, estou só falando para vocês: vem atrás de mim. Só isso. Nem o interesseiro ia atrás dele, de Jesus. Nem o interesseiro iria atrás de Jesus. A não ser que pela salvação, pela conversão, a pessoa entendesse que não precisa de nenhuma proposta a mais. Só Jesus Cristo é mais do que suficiente, porque Ele é o bem maior, o maior tesouro, a maior riqueza que o homem pode ter. E é por isso que Levi vai se converter. Ele tinha um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, podia arrancar dinheiro por meios ilícitos, era autoridade, mas ele entendeu que Jesus era maior do que a vida dele, de tudo aquilo que ele era ou tinha. Então ele não vai medir esforço, ele vai seguir, ele vai ir atrás de Jesus, para acompanhar Jesus. Louvado seja Deus. Siga-me. Mas parece que eu ouço a multidão dizer: por que, pastor, eu seguiria Jesus Cristo? Quais são os benefícios e regalias que eu vou ter ao seguir a Jesus Cristo? Aí o pregador fala: aceite Jesus, porque Ele vai te dar isso, 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 Ele vai fazer isso, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer isso. Mas a Bíblia, mas Jesus diz: você tem que aceitá-lo, porque você tem que abandonar seus pecados, você tem que se transformar, você tem que se libertar, você tem que deixar essa vida, largar essa vida e renunciar a essa vida, você tem que morrer, você tem que fazer muita coisa para seguir a Ele. E pode ser que você não ganhe nada, pode ser que Ele não faça nada, mas você tem que fazer muita coisa. Você tem que mudar de vida, você tem que nascer de novo. Aceite Jesus, porque senão você vai para o inferno. Aceite a Jesus, porque você é um pecador. Aceite Jesus, porque você está condenado. Aceite a Jesus, porque você é inimigo de Deus. Aceite a Jesus, porque a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Mas hoje em dia é diferente. Aceite a Jesus, porque se você é bonito, Ele vai fazer você ficar mais bonito ainda. Aceite Jesus, porque se você é rico, Ele vai fazer você ficar mais rico ainda. Mas esse não é o problema.
Esse não é o motivo pelo qual ele veio ao mundo nos salvar. Não, não, não. Isso é engano. Pregadores idólatras, mentirosos, igrejas corruptas. Essa não é a mensagem, esse não é o evangelho. Ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Aceite e siga ele para você ser perdoado. E se você for queimado vivo, crucificado, o que importa? Você já foi salvo. Se cortarem a sua cabeça, serrar você no meio, cascar você vivo, o que importa? O seu problema já foi resolvido. Você foi perdoado, você é um seguidor de Jesus Cristo. E as demais coisas podem ser acrescentadas. Mas essas coisas acrescentadas é segundo plano, é secundário. O primeiro lugar é buscar o reino. O que vem em primeiro lugar é o reino. As outras coisas é menos importantes. Mas nós fazemos das coisas menos importantes mais importantes. Nós colocamos o que vem em segundo lugar em primeiro lugar, o que é em primeiro lugar em segundo lugar. Nós invertemos as coisas no dia de hoje. Aí você pergunta por que as pessoas não se convertem, aceitam Jesus e ficam na igreja? Simplesmente porque nós oferecemos aquilo que eles queriam, e assim quando pegaram, foram embora. Não tem mais nada que eles querem aqui. E você fala então que as pessoas não querem nada com Deus, sendo que a culpa é nossa. Nós temos 50% dessa culpa. Porque em vez de dar Jesus, nós damos prosperidade. Acabou, glória a Deus. Dai glória a Deus, igreja! Nós temos que ser como Paulo. Nós temos que estar inconformados. Miserável homem que eu sou, miserável igreja que eu sou, miserável pregador que eu sou. Temos que tomar as palavras de Paulo, principalmente nós, nos dias de hoje. Nós temos que dar outros motivos para as pessoas seguir Jesus, que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é feio demais. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se você falar para a pessoa seguir a Jesus, simplesmente seguir a Jesus, elas não se sentem nem um pouco atraídas, nem um pouco interessadas, e nem querem se matar por causa disso. Então nós temos que motivacionar e contagiar, inspirar as pessoas a seguir Jesus, dando outros motivos para elas seguir a Jesus, como bênção, vitória, prosperidade, cura, libertação e outras coisas mais. Nós temos que dar outros motivos para a pessoa ir atrás de Jesus. Não vai atrás de Jesus porque ele vai dar pão, porque ele vai dar peixe. A multidão foi atrás de Jesus, seguiu a Jesus mesmo, foi até do outro lado do mar. Ah, Jesus, não sabia que você estava aqui não, você nem falou nada para nós que viria aqui, mas eles não estavam querendo Jesus de jeito nenhum. Eles queriam o pão e o peixe. E Jesus mesmo falou, vocês estão aqui, né? É por causa do pão e peixe, você acha que eu sou bobo? E no dia de hoje nós estamos fazendo isso. Aceite a Jesus, porque ele tem pão e tem peixe, porque ele vai multiplicar. E quando Jesus fazia isso, não era a obra principal dele. A obra principal era causar arrependimento nos ouvintes. A obra principal era só fazer isso para atrair as pessoas, para depois ele lançar o principal, que era a palavra. Os pães, os peixes, os milagres, era só propaganda para atrair as pessoas, para ele lançar a palavra no coração dele, para ver se alguém se arrependia para a salvação. De maneira que o pão e o peixe, a bênção, a vitória, não era em si o principal, mas era só a publicidade. Mas o produto central e principal era a salvação, o perdão dos pecados. Simplesmente siga Jesus por tudo que ele é. Siga Jesus com sinceridade, singelagem do coração, com compromisso, honrando a aliança. Siga Jesus Cristo. Siga-me, siga a minha pessoa. E não se engane. Quando pregadores, igreja chamam você para seguir certa coisa, mesmo que ele fale que aquilo é seguir Jesus, não é. É uma placa mostrando um caminho, mas é uma placa de desvio. Está falando que ali é o céu, mas está levando para o inferno, porque não está levando as pessoas a seguir a Jesus Cristo, mas está levando a pessoa a seguir os desejos que ela seguia lá no mundo, só que agora com uma roupagem, com um rótulo religioso. Seguir a Jesus é deixar tudo. Seguir a Jesus é estar disposto a perder tudo. Levi, você vai perder o emprego, você vai perder o salário, você vai perder a autoridade. Eu não estou nem aí, agora eu quero é Cristo, eu não quero o mundo mais, não quero essa vida, eu quero a verdadeira vida, eu quero seguir a Jesus Cristo. Aleluia.
Então Levi ofereceu um banquete, um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Aqui está, meus irmãos, o contraste. Eu vejo que os pregadores, pastores de hoje odeiam essa passagem. Veja que não é Jesus que vai dar as coisas para ele. Ele vai perder o emprego e o salário e agora vai dar para Jesus o banquete. Não é nem Jesus que vai dar o banquete. É você que vai dar algo a Jesus. É você que vai dar o melhor para Jesus. O melhor de Deus está por vir? Sim, eu creio nisso. Mas o melhor de você para Deus, onde fica? O melhor de Deus está por vir. Uhul, glória a Deus, aleluia. Mas o melhor de você para Deus, o melhor do seu tempo, dos seus bens, da sua saúde, aonde fica, onde está? Quando você fez isso? Quando você mostrou isso? Quando é que você começou a seguir Jesus Cristo? Você pagou o preço e deu algo, ofereceu algo, porque ele disse: bem melhor é dar do que receber. Apesar que no dia de hoje é bem melhor receber do que dar, né? Ele vai dar. Jesus, venha para a minha casa, vamos almoçar, vamos fazer um churrasco. E preparou um banquete para Jesus em sua casa. Com toda certeza, meus irmãos, aqueles que seguem a Jesus Cristo se deleita em sua vida, que é a sua casa, louvado seja Deus. Ele se agrada da sua vida e da sua casa quando você segue a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Com toda certeza, quando você segue a Jesus Cristo, Ele não vai ficar do lado de fora, Ele vai querer estar em sua casa, Ele vai querer estar na sua vida. Ele deseja entrar em sua casa e sua vida. Se você é um seguidor, se você decidiu no seu coração segui-lo, louvado seja Deus, Ele não vai, meus irmãos, ficar de fora. Ele vai entrar na sua casa, Ele vai banquetear com você. Ele diz: se hoje ouvir a minha voz, eis que eu estou à porta e bato. Se abrirdes a porta, entrarei para cear contigo e você comigo. Comunhão, sentar à mesa, banquetear, se alimentar, comunhão. Levi agora vai ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus, porque naquela cultura você se assentar à mesa, você convidar uma pessoa para almoçar, jantar, era um sinal que você se identificava com aquela pessoa, se agradava da pessoa e tinha uma comunhão, tinha afinidade e afeição com aquela pessoa. Daí que vem a palavra comunhão. E lá está a casa de Levi, está o banquete à mesa, e Jesus vai entrar lá para banquetear com ele, porque Levi está se identificando com Jesus, está sendo um imitador de Jesus Cristo, está querendo seguir a Jesus Cristo, porque ele está sendo transformado, está sendo salvo, perdoado, e ele agora está tendo comunhão com Cristo. E diz a palavra de Deus que vai ter outras pessoas, publicanos e pecadores. Eles vão dar um título, um apelido para Jesus, que Jesus gostava muito desse apelido: amigo de pecadores. Quando deram esse título, o apelido para Jesus, Jesus gostou demais, só mesmo. Mas não é porque Jesus ia beber com os bêbados e iria se prostituir com as prostitutas. Ele era amigo, mas é aquele amigo verdadeiro, que fala a verdade, que não concorda com os nossos pecados. Isso que é amigo verdadeiro. Amigo de pecadores, sim, porque ele não concorda com os nossos pecados e fala a verdade. Por isso que ele é amigo de pecadores. Ele vem até a nossa presença, reprova a nossa vida, mas por amor a nós. Isso que é amigo de pecadores. Você chega, evangeliza a pessoa, fala sobre os pecados dela, chama arrependimento e chama ela a aceitar a Jesus. Você é um amigo desta pessoa. Você tem que ser um amigo verdadeiro também, irmão e irmã. O que vai acontecer? Os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Aqueles teólogos sabichões, copiadores da Bíblia, tradutores e interpretadores da Bíblia, do alto escalão, de alta patente e credencial, os mais santos, os bonzões. Ué, Jesus, você não é o Filho de Deus? Você não é o Salvador? E Jesus, você não é o Messias? Você não é o rei dos judeus, Jesus? Tadinho de você, Jesus, você não chega nem aos nossos pés, porque você entra na casa de pecador, senta com os pecadores e come com os pecadores. Agora nós nem relamos nele, não chegamos nem a 50 metros dessa raça ruim, porque nós somos de ouro de cristal, de tão santo que somos. E Jesus vai ser chamado de beberrão, de comilão, de glutão,
Jesus vai ser chamado disso. E Jesus vai ser crucificado porque ele não era tão santo assim no padrões dos religiosos. Jesus vai ser morto pelos religiosos porque Jesus não é santo que nem eles. Porque faltava muito para Jesus alcançar a santidade deles. Mas é lógico que nós sabemos que ninguém é mais santo que Jesus. Porque se eles estavam lá, não era por falta de santidade, era por amor às almas. E Jesus conversou com o político, mas não se corrompeu. Conversou com prostituta, mas não se prostituiu. Conversou com ladrão, mas não roubou. Aleluia. Agora os fariseus eram comprados pelos pretarcas, pelos governadores, pelo imperador. Jesus nunca foi. Louvado seja Deus. Eles começaram a perguntar para os discípulos de Jesus, olha o seu mestre aí, comendo com pecadores, comendo com publicanos. Você acha que Deus tem salvação para um drogado desse? Você acha que Deus tem alguma coisa com uma prostituta dessa? Você acha que Deus tem alguma coisa com esse ladrão, esse bandido aí? Não, Deus não tem preconceito, Ele não faz exceção de pessoas. Ele está indo atrás dessas pessoas, porque Ele é o amigo verdadeiro que vai falar a verdade para essas pessoas, e a verdade que este amigo falar vai fazer essas pessoas mudarem de vida e deixarem as suas práticas. Pode ser que eu e você não vamos até essas pessoas, mas eu digo a vocês, Deus vai até estas pessoas. Aleluia, grande Deus, Ele é amigo de pecadores. Eu não vou falar com essa pessoa aqui não, porque vai que alguém vê eu falando com essa pessoa aqui, nossa, você é santo demais. E aí, ele vai responder, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os doentes precisam de médico e precisam de remédio, mas os que têm saúde não precisam de médico, nem de remédio. Mas tem uns que têm doença, mas querem viver como se não tivesse doença, né? Vou pensar positivo, eu tenho câncer, mas vou pensar que eu não tenho. E não vou atrás de remédio, não vou atrás de médico, porque faz de conta que tudo isso aqui é uma ilusão, eu não estou doente. E existem pessoas então que não, eu estou doente, eu vou atrás de tratamento, eu preciso tratar disso, eu preciso enfrentar, ter coragem de enfrentar este mal, fazer o quê? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar pessoas que se acham boas, se acham certinhas, corretas, educadas, morais, porque tem um bom emprego, um bom estudo, uma boa casa, um bom carro, uma boa família, um bom casamento. Eu não vim chamar pessoas que já têm a sua religião, sua placa denominacional, já tem a sua data de batismo, sua carteira e já tem tudo isso. Eu não vim chamar as pessoas que já pensam que são de Deus, já acham que estão salvos. Porque quando Jesus fala que eu não vim chamar justos, Ele está falando que os fariseus são justos. Esses que vieram criticar Jesus. Os fariseus criticaram a Jesus. E Jesus fala, mas eu não vim chamar vocês. Mas Jesus não quis dizer que eles verdadeiramente eram justos. Jesus quis dizer que eles se achavam justos. Pensavam que eram justos. Porque eles estavam criticando Jesus por estar comendo com pecadores. Então quando eles criticam Jesus, Jesus está comendo com pecadores, eles querem, com essa crítica, ser mais que Jesus. E todos nós somos assim. Quando nós começamos a criticar o pecado dos outros, isso aí vem de um orgulho espiritual, porque nós queremos mostrar que somos mais santos que o nosso irmão, a nossa irmã. E os fariseus queriam mostrar que eram mais que Jesus, mais santo que Jesus, mais importante que Jesus, e que Jesus não chegava nem aos pés deles, criticando ele por estar comendo com pecadores. E muitos crentes fazem isso hoje, ficam só apontando e falando do pecado dos outros, só para todo mundo olhar que ele não faz a mesma coisa, para ele se sentir mais santo e superior àquele irmão. Isso vem do orgulho e vaidade espiritual. E então Jesus fala, eu não vim chamar justos, ou seja, eu não vim chamar vocês religiosos, vocês que já têm sua religião morta, vocês que já acham que são salvos, já são de Deus, quando na verdade não são. Vocês nunca vão me atender mesmo. Se eu vim chamar vocês para arrependimento, vocês vão dizer, não, eu já tenho minha igreja. Se eu vim chamar vocês para arrependimento, vocês já vão dizer, eu já tenho Jesus no meu coração. Se eu vim chamar vocês ao arrependimento, vocês vão falar, não, eu já sou evangélico. Então eu não vim chamar vocês, porque vocês já pensam que já está tudo bem, quando na verdade não está. Fazer o quê? Então eu vou ir atrás daqueles que reconhecem que são pecadores, que admitem que estão perdidos, louvado seja Deus. Eu vou ir para o lixo do mundo, para a escória do mundo, para os rejeitados pela sociedade.
para aqueles que estão sofrendo preconceito. Eu vou vir para os pobres, para os publicanos, aleijados, leprosos. Então, o público maior de Jesus vai ser os leprosos, paralítico, cego, surdo, mudo, para a pessoa, para os gentios, para pagãos, de Tiro, de Sidom, para o centurião romano. Veja que o público maior que vai ser alcançado por Jesus não vai ser os judeus, vai ser os gentios, os pagãos, porque Israel era tão bom, Israel era tão santa, tão justa, que eles não precisavam de Jesus nem de Deus. Quando na verdade eles não eram santos, não estavam salvos, eles não passavam de religiosos hipócritas. Ele vai dizer: eu não vim chamar saudáveis, mas doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Chamar pecadores para quê? Para um showzinho gospel? Chamar pecadores para quê? Para um retiro gospel? Chamar pecadores para onde? Para ganhar riquezas da parte de Deus? Chamar pecadores para quê? Para conseguir um bom casamento? Chamar pecadores para quê? Para conseguir a casa própria? Chamar pecadores para quê, meus irmãos? O que está escrito aí no texto? Chamar para o quê? E por que você faz diferente? E por que nós fazemos diferente? Então temos que arrumar isso aí. Chamá-los ao arrependimento. Pecador não se chama para ser abençoado, se chama para se arrepender. Somente crentes são chamados para ser abençoados. Pecadores é o arrependimento. Nós chamamos os crentes para ser abençoados, porque o principal problema dele já está resolvido, a salvação. Então, se a salvação já está garantida, então vamos chamar para ser abençoado. Mas pecadores, você vai chamar ele para quê? Venha para Jesus, para a igreja, para ele te dar uma esposa, um carro, um bom trabalho, uma faculdade, e depois quando você morrer você vai para o inferno com a sua faculdade, sua casa, porque você não ganhou a salvação. Você ganhou casa de Jesus, carro de Jesus, esposa de Jesus, um monte de coisa de Jesus, mas não ganhou a salvação, você vai para o inferno com todas essas bênçãos. Pecador você chama para o arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale mais e melhor nos corações de Deus. Ei, Levi, eu não estou chamando você para um tour, um passeio, um turismo gospel em Jerusalém, não. Ele chamou Levi, siga-me. E esse siga-me significa que Jesus chamou Levi, publicano, pecador, miserável, odiado pela sociedade. Significa que ele chamou Levi para se arrepender dos seus pecados. E quando Jesus entra na casa dele para participar do banquete, Jesus está ali para convencer ele ao arrependimento. Não é para concordar com os latrocínios, desvio de dinheiro dele, não. É para convencer ele a se arrepender dos pecados e segui-lo. Porque quem segue Jesus não segue o pecado, segue a santidade, a salvação. E quando os fariseus, os saduceus não participam deste banquete, eles perdem a salvação. E por que eles perdem a salvação? Porque eles não entram na casa lá também. Por que eles não participam do banquete também? Porque eles são como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Pai, eu sempre estive com você, eu sempre tive a religião judaica, eu sempre tive a lei de Deus, sempre fiz tudo para o Senhor, sempre estive com o Senhor. Agora vem esse seu filho aí, esse Levi, esse Mateus, publicano, pecador miserável, que gastou tudo o que recebeu de Deus, sua vida, e o Senhor agora faz um banquete com ele, dá novas sandálias, novas alparcas, novo anel. Os publicanos são como o filho mais velho, vão ficar com raiva. Por que o pai está na casa de Levi, dando banquete com ele, participando do banquete com ele, se ele é um pecador, se ele estragou a vida que recebeu de Deus? E o pai fala, Jesus está falando para os fariseus, mas este Levi, Mateus aqui, fariseus, saduceus, meus filhos, vocês sempre estiveram comigo em Israel, em minha casa, em Israel, na religião judaica. Tudo que eu tenho é de vocês, a aliança é com vocês, vocês são um povo escolhido, vocês são o Israel de Deus. Da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, da lei que veio de Moisés, vocês são um povo escolhido, vocês são o filho mais velho. Tudo que eu tenho é de vocês. Mas o problema é que vocês se corromperam, vocês só ficaram na minha casa por causa dos meus bens, não por causa do amor a mim. E vocês então são iguaizinhos ao filho mais novo, que pegou a herança, a sua vida, e partiu para viver uma vida de pecado. Vocês dois pecaram, só que um pecou e ficou dentro de casa, e outro pecou e foi para fora de casa. E o que foi fora de casa pecar, estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado, se arrependeu. Agora você está dentro de casa, mas não se arrepende.
E aí o que acontece? O filho mais velho não entra na festa que o pai fez para o filho pródigo. E o que vai acontecer? O pai vai sair lá de dentro da casa, da festa do filho mais novo, para ir lá fora conversar com o mais velho. Vamos entrar, meu filho, tudo que eu tenho é de você. Ele, não quero saber não. E Jesus aqui também. Ele recebe Levi porque estava morto e reviveu. E agora sai para fora da casa do banquete para conversar com os fariseus, que é o filho mais velho, para eles entrar também, se arrepender também, que eles precisam de perdão também, precisam se arrepender também, eles não são justos, só se acham. Tem alguém nesta manhã, tem algum Levi e Mateus aqui nessa manhã, para deixar os pecados e seguir a Cristo? Ou tem algum fariseu aqui, religioso, que acha que tem Deus que é salvo, acha que é justo? Mas se eu fosse você, eu entrava nesse banquete, nessa festa, porque você precisa de salvação. A sua igreja e religião não te salva. A salvação é se você se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus. Se você entrou nesta igreja, Deus Amor, porque aqui você vê um grande lugar para satisfazer os seus desejos, então você não foi salvo. Mas se você é dessa igreja, Deus de Amor, porque você decidiu morrer para os seus desejos e seguir simplesmente Jesus Cristo, você é um salvo. Tem alguém que está desviado, afastado do caminho? Louvado seja Deus, para retornar hoje. Jesus está te chamando. Dê meia volta e comece a seguir a Jesus Cristo hoje. Isso é conversão, se converter. Dê 180 graus aí e siga Jesus hoje. Abandone este estilo de vida reprovado por Deus, porque Ele é o melhor amigo e está falando a verdade para você. Não seja fariseu hipócrita como se você não tivesse pecado, porque você tem muitos e você é muito culpado. Você tem duas escolhas: ou você entra na festa, no banquete com Jesus, que está convencendo os homens do pecado para arrependimento, ou vocês não entram nesta festa, neste banquete, e vai embora perdidos. Vem aqui à frente. Tem mais alguém nessa manhã? Você pode chegar aqui. Na igreja você vai encontrar ex-macumbeiro, ex-prostituta, ex-homossexual, ex-tudo. Todo tipo de gente aí no mundo você vai encontrar aqui, só que convertido. Por quê? Porque Jesus chamou eles e eles seguiram Jesus Cristo, abandonando aquela velha vida. Você precisa agora tomar essa decisão, abandonar a velha vida e passar a seguir Jesus Cristo numa nova vida. Tem mais alguém? Como que é o seu nome? Thaís. Vamos orar pela Thaís? Vamos se colocar de pé. Você está aceitando a Jesus? Amém? Vamos orar pela Thaís. Ela ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo está convencendo ela. Amém? Do pecado, da justiça, do juízo, para transformação, libertação e novo nascimento, para perdão dos pecados. Nós vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos a Thaís em Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, aqui está o resultado, o fruto da Tua palavra, Senhor meu Deus. Ó Espírito Santo, o Senhor ainda continua convencendo os corações, meu Pai, o Senhor continua convencendo as mentes, meu Deus. Ó meu Deus, pelo poder desse Evangelho, meu Pai, ó Deus, apresenta essa alma em Tuas mãos, meu Deus. Ó meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus querido, Deus amado, perdoar todos os pecados dela, Senhor meu Deus, todo o passado, toda a velha vida, Senhor meu Deus, que ela venha abandonar o estilo de vida pecaminoso e passe a seguir Jesus Cristo numa nova vida, numa vida de obediência e fidelidade. Ó Deus, em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida e sela com teu sangue, meu Pai, regenera ela, dá um novo nascimento, Senhor meu Deus, dá o dom celestial do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha ensinar ela, meu Pai, toda a verdade, guia ela em toda a verdade, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Glorioso, Senhor. Não importa as críticas, não importa a opinião dos outros, meu Pai, o que importa agora é Jesus na vida dela. Ó meu Deus, meu Pai querido, agora ela está nesta festa, agora ela está nesse banquete, e muitos que estão de fora vão querer criticar ela, vão querer falar mal dela. Meu Deus, meu Pai, mas é porque eles estão de fora do banquete, é porque eles estão de fora desta festa, meu Pai, mas eles podem entrar também, juntamente com ela, porque o Senhor ceia com ela, meu Pai, nesta manhã, e em nome de Jesus Cristo eu expulso todo o mal, ó Deus, e abençoa ricamente, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém, dá um abraço ali da irmã, louvado seja Deus, anota o nome dela aí, nossa irmã.